Graça e paz a todos. Estamos aqui novamente para fazer uma breve meditação da palavra do Senhor. E eu quero lembrar que nós estamos passando por um período muito complicado na história da humanidade, onde vidas têm sido ceifadas, por conta da pandemia. E existem muitos questionamentos a respeito de tudo isso. Pessoas querem saber o porquê de tudo isso. De repente, uma pessoa que está ao nosso lado, que está próxima de nós ou que é nosso conhecido, parte imediatamente para a eternidade. E aí as perguntas ficam no ar, Será que estamos vivendo os últimos dias? E muitos têm procurado a resposta nas Escrituras. Está certo. Realmente as respostas estão nas Escrituras. E um dos livros que nós nos baseamos para tudo isso é o Apocalipse. É um livro que é de certa forma difícil de ser interpretado, porque o livro de Apocalipse baseia-se no discurso de Cristo sobre as coisas por vir, e é dele uma explanação mais ampla. Se você for ler lá em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Jesus faz uma breve explanação a respeito das últimas coisas. E esses textos estão cheios de expressões empregadas por Jesus e tira muitas de suas figuras de Ezequiel e Daniel. Se você for ler o livro de Ezequiel e Daniel, você vai ver que existem algumas figuras de linguagem, figuras que estão também contidas no livro de Apocalipse, E aí você começa a juntar as coisas, Pega Daniel, Ezequiel, o próprio livro de Mateus, Marcos e Lucas, onde Jesus mostra o final das coisas, onde ele faz a sua explanação sobre tudo que aconteceria no final. E o livro de Apocalipse é um livro cujo autor é o próprio Deus, A gente vê as cartas de Paulo, carta de fulano, carta de Cicrano, é o próprio Deus. É esta a primeira declaração do livro, O próprio Deus o notificou a João, assim vai dizendo o livro de Apocalipse, por meio de Jesus Cristo, por intermédio de um anjo, e João o registrou e enviou o livro resultante para 7 igrejas. João fala que estava ali na ilha de Patmos e esteve no dia do Senhor. E a palavra começa dizendo isso no Apocalipse 1, do 1 ao 4, você vai ver isso aí. Há críticos racionalistas modernos que entendem que o livro não contém nada de profecia inspirada, mas apenas atividade desenfreada de fantasia religiosa, revestindo-se de forma visual e real. A tal opinião rejeitamos com desgosto, porque nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro realmente onde Deus mostra as coisas que viriam a acontecer no final dos tempos. E a gente vê o Senhor Jesus ali logo no início do livro, quando João fala que ele olha e vê atrás dele um semelhante a filho do homem, e ele dá as características daquele que ele estava vendo. E aí, quando ele começa ele cai, e depois ele cai devido a tão forte revelação ali da presença de Cristo glorificado. E aí Jesus levanta ele e começa a falar: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, eu que estive morto e vivo pelos séculos dos séculos. Agora você vai escrever para as 7 igrejas. Aí João escreve para as 7 igrejas da Ásia a respeito daquela revelação, toda aquela revelação que ele teve ali na ilha de Patmos. Nós cremos absolutamente que o livro é exatamente aquilo que se declara ser. O livro não é nada mais do que aquilo que ele realmente fala que traz consigo a marca do seu divino autor, que é Deus,
que algumas das suas passagens são entre as mais sublimes e as mais preciosas da Bíblia inteira. Que sua grandeza, que vai atingindo um clímax, forma uma terminação condigna da história bíblica, e que suas visões gloriosas da obra completada de Cristo fazem que o livro seja um verdadeiro caminho de Deus para chegar à alma humana. E aí a gente começa a ver o escritor, quando o João escreve, né? O autor do livro é Deus, mas o autor humano é João, segundo a tradição bem estabelecida desde a época dos pais apostólicos. E o apóstolo João, que era chamado discípulo amado, o mais íntimo amigo terrestre de Jesus, né? A Bíblia fala que em determinados momentos João colocava a sua cabeça no ombro do Senhor Jesus. Era chamado de discípulo amado. E nós entendemos que ele é o escritor do livro do Apocalipse, assim como também do Evangelho segundo João. E a sugestão que de certo surgiu no desejo de lançar dúvidas sobre o livro, que trata-se de algum outro João, não tem fundamento, porque foi o próprio João, aquele que era o discípulo amado. A gente observando, por exemplo, todos os apóstolos do Senhor Jesus, a maioria deles, ou seja, quase todos eles morreram de forma terrível, né? Morreram martirizados, podemos dizer assim. Alguns crucificados de cabeça para baixo, outros cerrados, outros degolados, outros mortos à espada, outros apedrejados, e assim foram todos mortos. E o João, o Senhor preservou João para que ele tivesse a possibilidade de trazer a revelação do Apocalipse. E João, ali na ilha de Patmos, a tradição diz que João foi jogado dentro de um tacho de óleo quente. E João não morreu, porque Deus tinha um plano especial na vida de João, para que João escrevesse o livro do Apocalipse. E a data do livro, João tinha sido banido à ilha de Patmos. Se a gente for olhar em Apocalipse 1 e 9, ele vai falar sobre isso. Segundo tradições da era apostólica, isto ocorreu durante a perseguição promovida por Domiciano, cerca de 85 depois de Cristo. No ano seguinte, em 86 depois de Cristo, João foi libertado e foi permitida a sua volta a Éfeso. O emprego do passado do verbo achei-me na ilha chamada de Patmos. Quando ele começa a escrever, ele fala achei-me na ilha chamada de Patmos. Parece indicar que o João, tendo recebido suas visões em Patmos, só registrou tudo por escrito depois de libertado de volta na cidade de Éfeso em 86 depois de Cristo. Por isso ele fala achei-me na ilha de Patmos, e depois ele vai e escreve tudo. Livros sobre o Apocalipse. Uma coisa que impressiona a quem examina a vasta literatura existente sobre o livro do Apocalipse é o absoluto dogmatismo com que tantos autores expõem suas opiniões. Se tais escritores e também pregadores mostrassem um pouco mais de humildade ao estabelecerem relação entre suas opiniões e a palavra de Deus, essas opiniões valeriam mais. Outra coisa que espanta é a habilidade que alguns têm de explicar a passagem, dando-lhes sentido exatamente contrário à significação que naturalmente parecem ter. As pessoas começam, olha, isso aqui funciona, isso aqui quer dizer isso. Olha, eu interpreto dessa forma porque eu acredito que é desse jeito. Então acaba se tornando algo muito perigoso. Nós não podemos fazer do livro de Apocalipse uma interpretação própria nossa. Tem que ser aquilo que o Espírito Santo nos mostrar naquele momento. Se o Espírito Santo nos mostrar que tal passagem significa alguma coisa, aí nós temos a liberdade para expressar isso e falar e pregar e ensinar. Caso contrário, nós estamos
correndo o risco de fazer uma interpretação mentirosa da verdade da palavra de Deus, e isso não é bom, né? Então, alguns escritores, pregadores e outros levam longe demais o Apocalipse, ou seja, suas interpretações favoritas, e por isso, em parte pelo menos, outros evitam por completo, enquanto que uns tiram interpretações próprias do livro, outros ficam com receio de fazer a interpretação. Ou seja, nós temos que ter humildade, colocar diante do Senhor, orar a Deus e pedir que o Senhor nos revele aquilo que Ele está mostrando no livro. O livro não foi para ficar fechado e escondido, não. É para que possamos entender o que Deus está mostrando sobre o final das coisas. E nós não podemos fazer interpretações próprias. Nós temos que pedir a direção do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo, para entendermos aquilo que tal passagem está querendo nos mostrar. Então é isso. Então, alguns, quando interpretam da sua maneira, outros têm vergonha ou têm medo de interpretar. Ambas atitudes são errôneas, né? O livro nem deve ser negligenciado, nem poder mais exaltado sobre os outros livros da Bíblia. Quer dizer isso. Todos os livros têm o mesmo valor, porque todos os livros, podemos dizer, contêm a palavra de Deus. Todos os livros contêm a palavra de Deus, independente. Cada um tem o seu valor dentro das Escrituras. O Apocalipse não é mais importante que os demais. Ele traz uma revelação sobre o final das coisas, enquanto que os outros mostram outras situações na história da humanidade. Por que nós devemos procurar compreender? Um livro a respeito do qual existe uma variedade infinita de opiniões. Talvez essa seria uma pergunta. Por que procurar compreender um livro que tem tantas opiniões variadas? Ora, que coisa haverá acerca da qual não exista divergência de pareceres, até mesmo no que concerne aos assuntos mais simples? Não vale absolutamente essa desculpa para se negligenciar o Apocalipse. Então nós precisamos, como cristãos ou não, buscar em Deus a revelação das passagens que estão no livro de Apocalipse. São difíceis? São difíceis. Complicadas? Até certo ponto, sim. Quando nos é revelada cada passagem, ela se torna clara como os outros livros da Bíblia, né? É um livro muito prático, né? No livro há muitos mistérios que não entendemos, isso é uma verdade. Também encerra muita coisa que entendemos, e é um dos livros mais práticos da Bíblia. Incrustadas nas suas figuras estranhas e misteriosas, acham-se algumas das mais salutares advertências e mais preciosas promessas de toda a Escritura. É no livro de Apocalipse que a gente vai encontrar muito disso. Quando fala mais profundamente a respeito da eternidade. Eu lembro que lá no final, por exemplo, vai falar sobre o novo céu e a nova terra, né? E vai falar sobre também a eternidade na presença do Senhor. Não existe nenhuma outra passagem onde se fala a respeito do Deus glorificado sendo mostrado. Mas no livro de Apocalipse nós vemos isso. Muito provavelmente João, mesmo não compreendeu alguma coisa que viu e escreveu. Sem dúvida, Deus quis significar algo por meio dessas visões que só poderia ser revelado com um desenrolar da história nas eras futuras. Existem coisas que João escreveu que ele não entendeu. E ele fala como ele viu, né? Ele fala, eu vi assim, assim, assado, eu vi. E ele não traz uma interpretação daquilo que significava, porque não era o momento certo. Deus tinha
os seus planos para mostrar futuramente tudo aquilo que estava escrito, que ele estava revelando ali a João para escrever para as gerações futuras. É muito interessante a gente observar isso. Apesar disso, nós podemos ver que a alma de João vibrava e exaltava quando ele meditava nas visões que teve. As frequentes alternativas das mais simples verdades com simbolismo místico é uma das surpresas e experiências mais deleitáveis para o leitor do livro. E suas repetidas cenas alternadamente na terra e no céu ajudam a afirmar a esperança no meio do desespero do mundo. É um livro de otimismo inquebrantável para o povo de Deus, que nos assegura repetidamente estarmos sob a proteção divina e que Deus nos defenderá de todo mal e nos receberá por fim na glória eterna. É uma maravilha a gente estudar o Apocalipse e ver tudo isso. Quando a gente vê ali, por exemplo, as pessoas que falam almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus, né? E eles estão ali debaixo do trono e eles estão glorificando a Deus, né? A palavra fala que ali é um momento impressionante na história, né? Aquela visão que o João tem ali daqueles que foram salvos, que estão na presença do Senhor, é algo assim muito tremendo. A pessoa, João vê aquelas pessoas vendo o próprio Deus, vendo o próprio Senhor glorificado, né? E a Bíblia diz ali, quando João escreve, que aqueles 24 anciãos, por exemplo, ele tira suas coroas, né? Eles tiram suas coroas e jogam e se prostram diante do Senhor. Eu imagino que quando João estava tendo aquela visão, foi algo muito vibrante na vida dele, porque ver o Deus glorificado é algo tremendo, é algo muito tremendo. É algo que nós não temos tido esse privilégio ainda, né, aqui na Terra, mas nós sabemos que é algo muito especial e não há nada que possa ser comparado a isso. Ver o Senhor glorificado, aquele que veio a este mundo e se entregou pelos nossos pecados, veio para nos buscar. Olha essa coisa interessante, né? Ele veio para buscar aquele que estava perdido, assim diz a palavra, e nós sabemos que assim é. E o que nós fazemos para merecer? Nós não fazemos nada para merecer. O que é que nós temos? Nós não temos nada. Mas a graça dele, a misericórdia dele, o amor dele é de uma grandeza tão intensa que nós não podemos expressar, não podemos entender a grandiosidade do amor de Deus. De olhar para aquele ser humano, pecador, miserável, como Jesus veio buscar os perdidos, como ele mesmo diz na sua palavra, e olhar para aquele ser humano que não tem valor algum e vir a este mundo e ir até aquela cruz, se dar em sacrifício para que nós pudéssemos ter acesso à eternidade. Então, quando João começa a ver ter toda aquela visão do Apocalipse e ver o Senhor ali e ver alguns dos irmãos que já foram, que estão ali diante do Senhor glorificando a Ele, João deve ter vibrado muito, né? João deve ter sentido vontade de estar ali também imediatamente, mas ele precisava ficar ali na ilha de Patmos para escrever tudo isso. Patmos é uma ilha que deve ser o renome aquele que nela esteve preso. A ilha de Patmos fica a 96 quilômetros a sudoeste de Éfeso. Tem uns 16 km de extensão por uns 10 de largura, desprovida de árvores. Dizem que João esteve exilado aí na perseguição do Domiciano, 96 depois de Cristo, e que foi solto, sendo-lhe permitido voltar a Éfeso,
sobre o imperador seguinte, Nerva, 96 depois de Cristo, vivendo até o reinado de Trajano, que começou em 98 depois de Cristo. O pretérito do verbo em 1:9, achei-me em Patmos, parece indicar que, embora tivesse as visões nessa ilha, foi depois de Souto que escreveu o livro entre a perseguição de Domiciano e a de Trajano, tendo esta última começado em 100 depois de Cristo. Então, a gente olhando o livro de Apocalipse, inicialmente a gente vai ver o próprio Jesus se revelando a João. E depois ele passa a mostrar a João as coisas que futuramente aconteceriam. E nós não sabemos em que parte do Apocalipse nós estamos. Mas eu acredito que nós já estamos dentro do Apocalipse. Já estamos vivendo alguns momentos que estão escritos no Apocalipse. Tudo isso que nós temos visto no mundo. O crescimento da maldade, da violência, da incredulidade, inclusive, e de tantas coisas más, já nos mostra que estamos caminhando para o final das coisas. Então nós vemos isso, um distanciamento muito grande de Deus, uma indiferença muito grande para com a palavra do Senhor. Mesmo diante de uma pandemia que está aí assolando, matando vidas, e nós não temos visto assim as pessoas se dobrarem ao Senhor, se renderem ao Senhor. É algo preocupante de uma certa forma. E ao mesmo tempo nós entendemos que é o cumprimento da palavra de Deus. Que a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. E aí nós temos visto isso. O amor de muitos estão esfriando. E de muitos que uma vez se entregaram a Cristo. Pessoas que foram batizadas, confessaram sua fé em Jesus Cristo e hoje estão totalmente distantes do Senhor, longe da palavra de Deus. Se esses que já tiveram o conhecimento da verdade estão assim, quanto mais os demais que nunca conheceram a verdade. Mas você que está nos ouvindo, que está participando conosco desse pequeno comentário a respeito de Apocalipse, não perca seu tempo com futilidades. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Nós estamos aqui peregrinando na terra. Nossa passagem aqui é rápida. Mas a eternidade é para tudo sempre. Onde você vai passar a eternidade? Na presença de Deus ou longe dele? Na presença do Senhor ou longe dele? A decisão é sua. A decisão é nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos decidir se queremos ou não. Porém, depois existem consequências das nossas decisões. Então, hoje você tem a oportunidade de pensar, de refletir a respeito disso, porque as promessas do Senhor são de coisas boas, coisas maravilhosas, para aqueles que perseverarem até o fim na sua presença. Amém? Então, persevere, busque ao Senhor, procure encontrar auxílio em Deus, porque você não será decepcionado. Eu quero orar neste momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Você pode estar orando conosco também. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por tudo, pelas nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela direção do Senhor sobre tudo que existe, ó Pai, pelo Teu amor que é tão grande, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, que nos resgatou, Senhor Deus, do lamaçal de pecado e nos deu acesso à eternidade na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.
Ajuda-nos, meu Deus, a cada dia mais estar firmes nos teus caminhos, na tua presença, na direção do teu Espírito Santo. E que cada um, ó Deus, possa ter esse sentimento de que realmente não existe possibilidade de alcançar a eternidade sem se entregar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um, ó Pai, que está conosco meditando nesta palavra. E, ó Deus, enche da tua presença e da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação conosco. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando de todo mal.